Muito bem-vindo ao canal Acesso ao Inconsciente. Eu me chamo Kleber Schwartz, sou terapeuta junguiano e analista corporal. E hoje nós vamos falar sobre infância. Mais especificamente, nós vamos falar da infância e do papel do pai e da mãe na formação da criança. Já quero de cara nivelar com vocês, quando eu falo aqui de pai e mãe, eu não estou me referindo a pai e mãe biológico. Eu estou muito mais me dizendo aos papéis que são desempenhados, tanto de paternagem quanto de maternagem, na criação dos filhos. O que nós precisamos entender inicialmente? A criança, desde o momento que ela está no útero da mãe, ela já está em processo de formação da sua percepção do mundo, através do seu sistema nervoso. Ele tem um processo que ele perdura durante os primeiros 5 anos de vida, onde as conexões nervosas vão se estabelecendo e vão se fechando, e a partir disso daí a criança vai construindo uma forma de entender o mundo e processar as coisas. Já na barriga da mãe, ela já sofre algumas interações, e a partir disso daí ela já vai moldando esse tipo de percepção. A criança nasce, e nesse primeiro momento existe uma ligação muito forte com a mãe. O pai, principalmente nessa primeira fase da vida, que vai talvez até 1 ano e meio, 2, ele é um mero coadjuvante. O papel da mãe é acolher a criança. Por que isso daí? Porque nesse momento a criança não tem ego, ela não tem consciência que existe. A criança, ela se entende como uma extensão da mãe. O vínculo entre as duas é tão forte que a criança se sente unida à mãe, e essa troca ela é reforçada a cada momento em que ela se aconchega, que ela mama no peito, que ela troca aquele olhar, aquele calor e vai interagindo. Nesse momento, então, não há uma ideia da criança de que ela existe enquanto ser individual. Ela está imersa num coletivo. E aí, de novo, a criança, ela é uma representação do nosso inconsciente coletivo manifestada aqui. Depois, a criança começa a se desenvolver. Quando a criança atinge mais ou menos uns 2 anos de idade, é aquele momento que ela já está caminhando e ela já começa a se perceber como indivíduo, começa a acontecer uma mudança na forma que ela percebe o mundo. Quando que isso daí acontece? É quando você chama ela pelo nome e ela se reconhece. Ou seja, há uma identificação dela com o nome, ou seja, ela se percebe no mundo de forma única e independente. Ela não é mais uma extensão da mãe que vive satélite daquela relação, mas ela começa a perceber que existem outras coisas no mundo que dizem respeito à vida que não estão necessariamente relacionadas com aquele vínculo. Nesse momento, a mãe ainda é fundamental, porque qual é o papel da mãe nesse momento? É dar segurança psíquica para a criança. Ela é que tem que dar aquela segurança de fazer a criança ir para o mundo, entender que, se acontecer algum problema, ela vai ser amparada e acolhida na sua dor, no seu sofrimento, na sua tristeza. Então, o papel da mãe, ele é fundamental nesse momento para trazer aquela tranquilidade e aquela segurança para a criança. Mais uma vez, até então, o pai é um mero papel acessório. Por quê? Porque o vínculo ainda não é feito com ele. Ele pode ajudar, ele vai lá, troca, ele interage, mas a segurança, a estrutura daquele momento, ela está vinculada à mãe. E quando esse vínculo não é bem feito, ou ele não é bem relacionado, existem desdobramentos psíquicos para a criança que ela passa a processar o mundo a partir daquela realidade e vai levando consequências para a vida. Por volta dos 4 a 5 anos de idade, vem quando a criança já se desenvolveu, já anda pelo mundo, já tem um controle sobre o seu organismo, ou seja, já faz xixi, já faz cocô, já consegue relacionar, ela tem um momento final em que o seu sistema nervoso se amadurece e que ela tem a primeira noção de que existe algo mais na vida, que é a primeira descoberta da sua sexualidade. O que acontece? Ela começa a perceber no mundo que existem meninos e meninas.
Até esse momento, o papel da mãe foi o de fazer aquele acolhimento, aquela base, aquela estrutura psíquica para a criança crescer. O pai, ele existe, ele aponta, ele apoia, mas o vínculo ainda é com a mãe. A mãe, nesse momento, primordialmente, ela cria uma redoma em torno da criança, uma redoma de segurança, de proteção, que garante, que objetiva, melhor dizendo, garantir que a criança evolua fisicamente e mentalmente de maneira saudável para crescer na vida. Obviamente nós sabemos que não é isso que acontece na prática. O que nós estamos falando aqui são de tendências, de caminhos que seriam nortes, como o processo deveria evoluir. Aos 4 a 5 anos, quando a criança descobre, tem o primeiro surto sexual, ela começa a identificar um par. E aí, tanto o menino quanto a menina caem naquilo que vocês já cansaram de ouvir, que é o complexo de Édipo. Eles descobrem um par nisso daí. E a criança vai se identificar, então o menino vai se identificar com a mãe e a menina vai se identificar com o pai. Ela cai num processo de triangulação em que ela descobre que existe um terceiro ali que rouba a atenção da mãe ou do pai. Então ela vive num momento, num triângulo edípico, onde ela se enxerga no mundo, tem uma pessoa que ela projeta esse primeiro amor, né, que é um amor puro, um amor inocente, mas é uma primeira pulsão sexual. E ela canaliza para o pai ou para a mãe, e aparece um terceiro e rouba o pai ou a mãe dela. E aí ela se vê envolvida nessa triangulação e começa a descobrir que a vida é mais que um mero relacionamento com a mãe. A gente pode dizer da seguinte maneira, que a partir desse momento o pai tem que começar a ter essa presença mais forte de tirar a criança desse vínculo com a mãe e levá-la para o mundo. Não de forma abrupta, mas de uma forma saudável, em que o pai espelha a direção para onde a criança tem que ir. Então, se a gente pode dizer o seguinte, que enquanto a mãe cria uma redoma para proteger o filho e dar aquela segurança emocional e psíquica para a criança crescer, existe uma hora que essa redoma tem que ser quebrada, ela tem que ser destruída e a criança tem que ser tirada daquilo ali e levada para a vida. E aí ela passa a entender que ela é parte de um todo, ela não é o todo, o mundo não roda ao entorno dela. Se um dos pais falha nisso daí, a criança começa a ter consequências e começa a jogar isso para dentro do seu mundo de repressões, do seu inconsciente, e vai alojando isso dentro da sombra. O que acontece então? Um dos pontos importantes que a gente tem que entender é o seguinte: pai e mãe são papéis. A gente tem que desempenhar esses papéis e saber a hora de encerrar com eles. Existe uma hora que você precisa, mãe, proteger e cuidar, mas tem uma hora que você tem que deixar a criança ir para o mundo. Pai, tem uma hora que você tem que pegar a criança na mão e mostrar o que ela tem que fazer na vida. Esses papéis são fundamentais para a criança criar condições de bater asas e voar. Caso contrário, ela vai ficar sempre no ninho, pedindo comida e tentando subsistir à sombra dos pais. Toda essa problemática que nós temos no desenvolvimento dos adultos que se tornam adultos problemáticos está muito refletida com o que aconteceu na nossa infância. Pai e mãe são as primeiras referências, os primeiros modelos de masculino e feminino que nós temos na vida. Se esses modelos não são bem elaborados pela criança, eles vão ser percepções distorcidas do que é um masculino e um feminino, e essas percepções vão ser introjetadas e serão guardadas no seu inconsciente, na sua sombra, e vão ser levadas para outros relacionamentos. Então, por vezes, a gente não busca um par, mas a gente às vezes corre o risco de buscar o nosso pai ou a nossa mãe projetada no outro. E essa busca vai ser por identificação e por afinidade ou para repelir. Você vai se aproximar de uma pessoa quando você se envolver porque você vê naquele par uma possível projeção de um materno seu que foi mal elaborado ou de um paterno seu que foi mal elaborado. E da mesma forma você pode ver um ponto positivo lá que se mostra nesse par. O mais importante que eu gostaria que vocês guardassem nesse vídeo aqui é que pai e mãe são papéis que têm início e fim. De novo, não estou dizendo que você pai, você mãe vai deixar de ser pai e mãe. Existe a função de pai e mãe, que é aquela referência, aquele
ponto de apoio que a pessoa pode recorrer, mas a função do pai e da mãe é criar o filho para a vida, dar estruturas e condições psíquicas e emocionais da criança conseguir se desenvolver e se tornar um adulto saudável. O que isso quer dizer, um adulto saudável? É um adulto que olha para frente, que olha para a vida, que agradece aos pais pelo que eles foram, que tem essa referência deles, mas que não depende dos pais e nem os pais dependem dele para viver. Ele trilha o seu caminho adiante e os pais seguem sua vida. Todos se respeitando e se enxergando dentro desta ideia, dessa dinâmica, desse sistema, de forma harmônica e de forma respeitosa. O que acontece hoje em dia é que nós temos problemas em que adultos não querem sair de casa, ou pais não querem que seus filhos saiam de casa. E aí nós temos toda a sorte de problemas nisso daí, de pessoas que não conseguem se relacionar e que ficam procurando relacionamentos fracassados para justificar por que não podem sair de casa. Ou pais que tentam atrapalhar os relacionamentos dos seus filhos para não deixá-los viver a vida. Isso se deve à distorção da visão dos papéis que nós temos. De novo, pai e mãe são personas, são identificações coletivas. Elas precisam existir, têm uma função, mas elas não podem ser o motivo de ser da vida. Uma mãe que se identifica unilateralmente com a persona e carrega essa ideia para o resto da vida, ela está trazendo um conjunto de consequências muito negativas para o seu filho ou para a sua filha. Um pai, da mesma forma, que vai querer sempre o pai de uma filha, vai trazer um conjunto de consequências muito negativas. Por quê? Porque esta filha ou este filho não vai querer se casar com uma pessoa necessariamente, mas vai querer se casar com um pai. E aí nós temos muitos problemas de relacionamento advindos desta falta de compreensão do que nos motivou a chegarmos até aqui. De novo, o nosso trabalho na vida é buscar o nosso inconsciente, entender o que tem de reprimido, de recalcado, aquilo que está alojado no nosso consciente, na nossa sombra, trazer para a consciência, integrar, ampliar e cada vez mais ter consciência do que nos motiva a viver. Nós temos que ser adultos saudáveis, que criam nossos filhos de forma saudável e lhes dão a vida como recompensa, e nós temos que ser filhos saudáveis, que sabem os papéis dos pais, mas que se preocupam em viver. Que não existe forma melhor de honrar um pai ou uma mãe do que olhar para a vida e viver e não depender deles. Bom, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, se manifeste, dê seu like, curta e tudo mais. Tá no YouTube, se inscreva no canal, compartilhe, ponha seus questionamentos, traga temas para a gente debater, que dentro das possibilidades nós vamos ou trazer como um vídeo para ser gravado ou eu respondo, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.